Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. E as nossas mini aulas são sempre focadas no empreendedorismo geotécnico. E nós entendemos que o empreendedorismo geotécnico é feito pelo operador da máquina, pelo engenheiro que está fazendo o projeto, o engenheiro que está acompanhando a obra. Eu entendo que o empreendedor geotécnico é para aquele que é o dono da obra, é aquele que contratou o engenheiro, é aquele que está administrando a obra de terraplanagem para um loteamento, para uma indústria. Nós entendemos que o empreendedor está naquele que é assistente técnico do juiz, que está com uma causa jurídica com relação a terraplanagem. E terraplanagem nós estamos vendo como obras de contenções, obras de muro de arrimo, de corte, aterro, como taludes, encostas, piso, pavimento, fundação de uma edificação, um afundamento, uma canalização de uma adutora, o afundamento da rua, do pavimento, enfim, tudo que envolva aí a superfície do terreno. Para mim e para nós aqui temos a visão que está ligado na terraplanagem. Bom, hoje nós vamos falar de como prevenir problemas geotécnicos com relação ao controle tecnológico de aterro. Primeiro, que nossa visão é que o controle tecnológico não é apenas de uma camada de aterro, mas é o controle tecnológico da terraplanagem. Ou seja, a gente tem que começar a pensar de antes na fase de projeto, né? Conhecer os tipos de solo através da sondagem, coletar as amostras, saber o comportamento dos solos em termos de compactação, que são os parâmetros de umidade ótima e específico seco máximo, saber a umidade natural do solo, para saber então se eu tenho que umedecer, eu tenho que secar o solo, né? Eu tenho que verificar problemas de escavação na área de empréstimo e proteção das chuvas, assim como proteger, inclinar e fazer os devidos cuidados, ter os devidos cuidados, que eu chamo de planejamento geotécnico e terraplanagem, com relação às chuvas no aterro, para que as chuvas não peguem a obra de aterro desprevenida, em termos de que a chuva detone com a camada que está sendo trabalhada, né? Controle com relação à exposição às chuvas das camadas. E essa foto nós estamos vendo aí a cravação do cilindro de Hilfe. E o ensaio de Hilfe, ele é complexo do ponto de vista que a sociedade tem poucos técnicos que façam. E nós entendemos em nossos projetos, e nós como orientadores, consultores, nós colocamos isso como uma exigência na hora de fazer o controle tecnológico. Só que muitos não sabem, não tem técnico ainda em quantidade suficiente para fazer esse ensaio. E é fácil orientar, é só exigir, e qualquer técnico que faça do jeito que faz, passa a fazer desse jeito, não é nada complicado. Esse ensaio de 1955, da década de 50, está normalizado e deve ser utilizado no controle de terraplanagem, né? Existem outros métodos, que é o que se faz por aí, é o método da frigideira, é o método do frasco de areia, e obter o peso específico seco da camada e a umidade da camada, e se comparar com o ensaio de próton. Mas isso é feito de uma forma que nós entendemos equivocada. Aqui está a sequência, né, do ensaio. Então ele é cravado naquela primeira foto. Nessa segunda foto à esquerda aqui, nós temos o cilindro já imerso lá na camada de solo. Aí você passa a fazer uma escavação ao redor dele, tomando cuidado para não dar pancada no cilindro em si, você só vai tirar em volta, e depois você chanfra por baixo, de tal forma que tem um excesso de solo e
não tire a camada de solo dentro do cilindro. Então esse é o processo para cavar o cilindro. É muito fácil, a parte de campo. E depois tem a parte, que é uma sequência numérica, no gráfico também você deve tirar uma quantidade de amostra, etiquetar, numerar. Esse cilindro deve vir para dentro desse saco, isso etiquetado, numerado, vai então para o laboratório para fazer a parte laboratorial. Isso é feito num gráfico normalizado como esse, né, com essas coordenadas e essas retas pontilhadas que representam as variações de umidade, né, água adicionada, água retirada. Você então vai compactar como se fosse o ensaio próprio normal, vai chegar aqui a um certo valor, vai fazer um outro ensaio com um pouco mais de água, chega a outro valor, põe mais água, dá um outro valor, e aí você constrói uma parábola com a boca para baixo, e aí você vai tirar o peso específico convertido, esse é o nome que se dá a esse elemento, massa específica aparente convertida, e aqui o desvio de umidade. Aqui está o peso específico convertido máximo, e aí você tira o grau de compactação através dessas curvas existentes aí, e aqui você tira o desvio de umidade. Esse desvio de umidade deve dar em torno, geralmente, de mais ou menos 2%, mas cada projeto tem uma especificação. Esse é um outro erro que se comete, sempre se coloca mais ou menos 2, mais ou menos 1,5, mas não tem os ensaios que comprovam que são esses desvios, porque muitas pessoas fazem sem saber o que estão fazendo com relação a esse desvio. Não é nosso objetivo aqui falar sobre isso, mas existem artigos aí, e vários artigos mostrando que até às vezes um pequeno desvio, não 1% para lá, para cá, ou para cima, para baixo, para cima, para baixo, estou dizendo em termos de densidade, já dá uma diferença de comportamento significativo, né? E isso pode estar sendo desajustada do parâmetro que se quer para esse aterro. Aqui então, estão mostrando o controle tecnológico. O mercado, ele não faz geralmente ensaio de Hilf, por isso que nós destacamos isso no começo. Nós entendemos que o ensaio de Hilf é obrigatório, e nós fazemos o que o mercado faz, que é usar método frasca de areia, speed, enfim, mais o Hilf e mais verificação da homogeneidade. E está o rapaz aqui exatamente com o equipamento, com o penetrômetro, controlando a homogeneidade dessa camada. Essa camada foi compactada, e vem o técnico, controla se está homogênea para depois, então, retirar uma amostra. Porque se eu retiro uma amostra sem um controle de homogeneidade, eu posso tirar uma amostra que não tem nada a ver com a média do resultado daquela camada. Então eu preciso garantir uma homogeneidade para depois tirar um corpo de prova, senão o corpo de prova não é representativo. E é isso que a gente tem batido no mercado, que o nosso sistema de fazer controle tecnológico, eu quando comecei esse estudo, essa prática, eu chamava opção 1, opção 2, opção 3, e hoje os nossos projetos, não é nem opção 3, né? O nosso projeto é essa situação, onde que além de fazer o controle, além de ter controle de homogeneidade, coletas de amostras, fazer o ensaio Hilf, né? Nós checamos o que o técnico de campo está fazendo com relação a resultados de laboratório. O laboratório pode ser montado no campo, depende do tamanho da obra, justifica-se. E no laboratório, nós vamos fazer ensaios oedométricos, ensaios de permeabilidade, ensaios triaxiais, que vão confirmar ou não os parâmetros de resistência, deformabilidade, permeabilidade daquela camada que nós estamos fazendo. Se é uma barragem, se é um piso industrial, se é um pavimento, se é um muro de arrimo, de aterros, enfim, o que seja o aterro, né? Então esse é o nosso objetivo aqui. 10 minutinhos falando do tema terraplanagem e todas as obras congênitas, né?
peço para você divulgar o projeto, participar do projeto. Nós temos workshop todo dia, às 16 horas, só que você tem que pré-agendar. Para pré-agendar, você deve ver na descrição do vídeo, o primeiro link é do grupo do WhatsApp, e lá você pode, então, estar pré-agendando um workshop gratuito comigo, e eu te orientar aí nas questões relativas aí à nossa academia, que é o fomento do empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro, né? Venha participar desse projeto, venha a divulgar o projeto. Além desse tema, né, nós temos várias atividades, veja aí na descrição do vídeo, e tudo isso com o fito de fomentar o empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista. Tchau, até a próxima mini aula. Obrigado.